de 30 de setembro a 10 de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Você sabia que o Ciretran não é mais o responsável pelo emplacamento dos veículos? Então, você já sabe onde emplacar o seu carro? Império Placas e Emplacamento Automotivo. Faça já um orçamento. 011-4309-4642. Império Placas, Emplacamento Automotivo. A Guardiã da Notícia. Música. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe in Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Música e informação na palma da sua mão. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011-95437-9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Música e informação na palma da sua mão. A Casa Coffee, uma loja de cafés especiais com torrefação própria. Aprecie o melhor café em São Caetano do Sul. Compre pelo WhatsApp 11 97286 8261. A Casa Coffee, cafés especiais. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. WhatsApp Guardiã da Notícia 011-94542-8886. Tem uma denúncia? Tem um elogio? Tem uma foto? Um vídeo? Participe! Mande um WhatsApp para Guardiã da Notícia 011-94542-8886. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã da Notícia. na palma da sua mão. Agora, na Guardiã da Notícia. Leis e bichos. Legislação, crimes contra animais, informações, pets. Agora, na Guardiã da Notícia. Leis e bichos. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é a doutora Fabiana Sena Gerami e estamos começando mais um programa Leis e Bichos. E como não podia ser diferente, mais uma presença ilustríssima. É o delegado de polícia, doutor Fernando Bossi, que eu tenho que tecer alguns comentários, porque ele trabalha comigo. Eu conheço há pouco tempo, mas eu já me sinto à vontade de chamá-lo de, além de colega de profissão, amigo. E mais, eu gostaria, ele é um delegado bastante jovem, não que eu não seja, né? Mas um pouquinho mais jovem do que eu, mas eu vou falar para os senhores que eu chamei aqui, porque eu posso afirmar com certeza que ele é um dos melhores delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo da atualidade, e é por isso que eu fiz questão de convidá-lo para tratar de um assunto polêmico hoje. Bem-vindo, doutor Fernando. É uma satisfação, doutora, aqui no programa, né? Cumprimentar todos os ouvintes, né? E para poder falar de um tema, né, que é muito importante, né? Que ocorre corriqueiramente e às vezes não é do conhecimento de toda a população de uma maneira geral. E que é uma coisa muito nociva, que causa grande prejuízo à nação brasileira de uma maneira geral. Então, pessoal, quem nos acompanha, lembra que na semana passada nós falamos sobre répteis. E que não é um assunto comum num programa de Leis e Bichos, né? Que geralmente a gente fica esperando o cachorrinho, o gatinho. Mas como os senhores percebem, nós falamos sobre todos os assuntos que envolvem animais, todos os assuntos que envolvem o meio ambiente e essa relação tão importante entre o homem e todos os tipos de animais. Então, o programa da semana passada, que foi com um biólogo do Instituto Butantan,
brilhante, esclareceu um monte de dúvidas, mas também trouxe um monte de dúvida para os nossos ouvintes. Então, na verdade, o programa de hoje, de uma certa forma, ele é uma continuação, é uma curiosidade gerada do nosso programa anterior. Nós vamos falar dos perigos e das armadilhas da biopirataria. Aí, muita gente deve estar se perguntando, que palavrão é esse? Então, ninguém melhor que o Dr. Fernando para explicar. Só que, Dr. Fernando, eu vou lembrar para o senhor o seguinte, o nosso público, ele é bem eclético, são pessoas que gostam de animais, de diversos segmentos, de diversos lugares do Brasil. Então, eu vou pedir que o senhor não use uma linguagem extremamente técnica para que todo mundo possa entender e descobrir esses perigos, essas armadilhas. Então, eu vou começar. Dr. Fernando, explica para a gente, inclusive para mim que estou curiosíssima, o que é biopirataria. Bom, vamos lá. Falando uma linguagem assim fácil e acessível, né? Biopirataria seria o quê? É uma prática de levar para fora dos limites de um país espécies nativas, componentes, conhecimentos culturais e chegando lá fora, esses produtos, animais e conhecimentos são explorados economicamente, patenteados de forma ilegal. Infelizmente, assim, já fazendo um preâmbulo, não é crime biopirataria no Brasil, somente o tráfico de animais, né? Que é um dos grandes problemas que se vê para poder fazer o combate, né? Essa prática ilícita. E a grande problemática que a gente vê, a grosso modo, não só uma questão financeira, mas por vezes também, além desse prejuízo, né? Produtos são patenteados lá fora, comercializados e depois são vendidos aqui em território nacional e nós somos obrigados a pagar essas patentes de produtos e conhecimentos nacionais. Então, peraí, doutor Fernando, me explica numa linguagem vulgar. Numa linguagem vulgar, eu saio lá do estrangeiro, venho pra cá, a passeio, aí, uma linguagem, porque não é crime, né? Mas, assim, na linguagem popular, eu roubo ou furto um bichinho, eu roubo ou furto uma plantinha a despeito de estar levando um souvenir e, na verdade, eu estou levando uma riqueza do nosso país? É isso? Isso, perfeitamente. Isso não é crime, doutor Fernando? Não é crime. O tráfico em si do animal, sim. Só que a questão da exploração indevida e sem autorização, não. Porque, infelizmente, o que a gente vê, os mecanismos são o quê? Eles não observam quem culturalmente já explora aquilo, a origem de que vem aquela planta ou aquele animal. Simplesmente eles dão como critério para ter privilégios nesse registro quem registrou primeiro. Ou seja, vamos dar um exemplo clássico, né? Poucas pessoas sabem, um medicamento comum que é ordinariamente usado, Captopril. Captopril. Alguém aqui já usou Captopril, produção? Já usou. Para que serve o Captopril, produção? Para pressão alta. Acho que deve ter muita... Então, acho que muita gente conhece Captopril. Eu não sabia porque a minha é baixa. O que aconteceu com o Captopril? Qual a história dele, doutor? É uma história, assim, que chega a ser revoltante quem escuta. Um pesquisador brasileiro descobriu dentro do veneno de uma cobra comum, aqui no Brasil, a jararaca. Até tem muitas piadas, né? Piadas, é até um réptil bem conhecido pelas piadas que se faz, né? E, na verdade, ele descobriu que ele era um componente bem ativo e eficaz para hipertensão. Ele começou algumas pesquisas e, posteriormente, não tendo incentivo aqui em território nacional, ele acabou migrando para os Estados Unidos e a pesquisa dele acabou gerando frutos, que gerou esse medicamento que é conhecido mundialmente, né? E ele foi patenteado nos Estados Unidos. Aí se pergunta, peraí, é um réptil nacional, um pesquisador brasileiro... O pesquisador é brasileiro pesquisador também. Brasileiro e foi patenteado por um laboratório americano, sim. E somas vultuosas eles ganharam, foram bilhões que o Brasil perdeu. E falei, não se fez nada, não se combateu, como que se fez? Aí é o grande problema que a gente vê, porque... Então, peraí, vamos entender, vamos usar o Captopril para a gente entender o que é biopirataria. Nós temos a nossa jararaquinha de estimação. Sim. Aí nós temos o nosso pesquisador brasileiro que descobriu uma propriedade no veneno da nossa jararaquinha que poderia combater a pressão alta, desenvolveria um remédio, certo? Certo. Não conseguiu subsídios do governo para desenvolver essa pesquisa no Brasil. Não. Certo? Sim. Aí, indevidamente, por não ser crime, levou a nossa jararaquinha para fora do país,
onde os americanos desenvolveram o remédio que beneficiou milhões de pessoas pelo mundo. Milhões. E também desenvolveu milhões que foram capitaneados por um país estrangeiro e perdido pelo Brasil. É isso que é pirataria? Perfeitamente. E isso não é crime? Não é crime no Brasil. E, na verdade, uma das grandes problemáticas hoje pergunta, os pesquisadores brasileiros, eles são, vamos dizer assim, eles são elite. Só que o que acontece? O grande problema é o quê? Não só um problema interno também, né? Mas um problema de legislação externa. Por quê? Se observa, quando você vai registrar, você observa o quê? Anterioridade. Quem registrou primeiro? Eles não dão importância para ver de onde veio aquilo, de onde aquela planta é nativa, é um costume local, de onde veio aquilo, não se dá importância para isso. Então, falando vulgarmente, a placa seria o quê? Geralmente um estrangeiro entra em território nacional, já assim de boa fé, boa intenção, né? E ele vai no local, passeando, ele vai, geralmente aqueles incentivos de pesquisa, aí ele mantém acesso às comunidades locais, descobre alguns componentes, quer seja vindo de origem animal ou vegetal, ele pega, leva para fora sem autorização espécies nativas, tanto da fauna quanto da flora, né? Chegam lá fora, eles reproduzem esse animal ou essa planta, sintetizam o componente ativo, patentiam e começam a vender como se fosse deles. E se estivéssemos com o nosso biólogo aqui, a gente tem que fazer a revolta da jararaca. Em resumo, isso daí. E uma coisa que é muito interessante, por exemplo, você fala assim, açaí. Quem não sabe o que é açaí? Hoje em dia, super na moda, super natural. Super na moda, super natural, faz bem. Até eu. Todo mundo sabe o que açaí, é. Sim. Agora que eu tô fitness. E na verdade, o que aconteceu foi uma coisa interessante. É uma empresa japonesa, ela virou e patenteou o nome açaí. Quando isso? Isso tem, como é que se fala? Uma patente recente até. Porque na verdade eu não me lembro de ouvir esse nome açaí não recente, atrás. não foi uma coisa tão recente, é uma coisa que deve ter uns 15 anos, assim, eles patentearam. Mas é relativamente recente. O açaí é relativamente recente. Antes de 15 anos. E o governo brasileiro, e na verdade posteriormente conseguiu reverter isso, mas chega a ser um absurdo porque qualquer empresa nacional, ou o próprio governo brasileiro, de onde é a origem, se ainda fosse fosse explorar em termos de órgãos governamentais, que fosse ser uma patente aberta para qualquer empresa nacional, você teria que pagar para usar o nome açaí. Foi um absurdo. Isso o Brasil conseguiu reverter. Se eu não me falha a memória, acho que no ano de 2007 conseguiu reverter essa patente. Um outro caso também que é interessante... Então, peraí, vamos recapitular. Nosso açaizinho, extremamente nacional, brasileiro, todo mundo gosta, ficou um tempo encoberto, ninguém sabia, aí veio um japonês, descobriu o açaí, aquela maravilha, patenteou o açaí. Sim. E o Brasil teve que entrar, depois de perder muitos milhões, teve que patentear, entrar na justiça para conseguir... Para poder anular. Porque, anular na verdade... e usar de volta o nome açaí. Sim, até porque, imagina o seguinte, o açaí ficou conhecido mundialmente. Mundialmente. Se você não pudesse explorar o nome, quanto que não perderia a indústria nacional? São bilhões que se perde por ano. E é uma coisa que muitas vezes não chega ao ouvido da população. Então, população, agradeça. Graças a essa briga judicial, o açaí é nosso. Um outro caso também interessante, né, foi o do cupuaçu. É uma fruta nativa, nacional, conhecida, né? Foi o mesmo processo, levaram a fruta para fora, começaram a explorar, registraram, criaram um chocolate a partir dela, sendo que tinha já uma empresa nacional, se eu não me engano, até era a Embrapa, que estava na pesquisa na frente, só que a dificuldade de patentear, e simplesmente eles patentearam, ainda colocaram dentro da patente uma multa, qualquer pessoa que usasse qualquer menção a um componente brasileiro de desenvolvimento nacional, simplesmente não poderia ser utilizado, que é um outro procedimento que estão tentando anular, porque chega a beirar o absurdo. E isso vai desde animais, entre outros. E na verdade são... É mais ou menos assim, o cupuaçu é nosso, mas nenhum brasileiro pode fazer nenhuma menção a um produto estritamente brasileiro. Seria mais ou menos isso. Chega a esses absurdos. E na verdade, se observa, isso é uma prática recente? Não. Todo mundo já ouviu falar num caso de biopirataria na escola. Fala quando? Todo mundo, quando estudou história, já ouviu falar na exploração do pau-brasil. Sim. E o que aconteceu ali? Eles quase dizimaram uma fruta nativa, bem dizer, hoje em dia até difícil de ver. Eles descobriram o quê? Que era um corante poderoso, eles pegaram, levaram para fora, começaram a plantar no exterior e exploraram isso. E na verdade, tudo bem que eles estavam numa época do período colonial, mas desde aí já começa. O cacau é um outro caso interessante. Levaram sementes para fora, nós éramos um dos maiores produtores mundial, uma planta nativa, né?
e levaram para fora, começaram a produzir na Ásia e na África, né? E, na verdade, sem autorização, não é crime, não houve defesa, e hoje nós não somos, se formos o terceiro, ou quarto, ou quinto produtor. Teve um período que também teve uma questão de praga, posteriormente conseguiu, graças aos pesquisadores brasileiros, se reverter isso, mas foi um outro produto que foi embora e não pagaram R$1. Se explora, se plantaram, levaram a semente. Um outro caso emblemático também, que o pessoal da região norte conhece, é o caso da borracha, da seringueira. O que aconteceu? Um americano, incentivado pelo governo inglês, ele desembarcou em território nacional, ele levou, sem autorização, 70 mil sementes em folhas de bananeira, começou a plantar elas em série, e o que era a concorrência era desleal, por quê? Eles plantavam como se fosse um agronegócio sequencial, enquanto que o nacional ele entrava no meio da mata, era todo aquele procedimento achar seringueiras, porque eram espalhadas, era da forma natural. E o Brasil, de primeiro produtor, que exportava 50%, em menos de 16 anos, ele exportava menos de 5% da borracha. E o que se ganhou? Nada. Simplesmente se levou para o exterior. Simplesmente as pessoas não sabem disso, não têm noção. E se nós pegamos, nós estamos conversando em segundo. Nesse segundo, são milhares de espécies que estão indo para fora. Fora a questão do tráfico de animais, que levam só para fins exóticos. A gente vai chegar aí. Enquanto isso, aproveita... depois de muita reclamação, a produção trouxe um café. Aproveita. Aí sim. Vamos fazer no ar a reclamação do café tardio. O senhor também, antes da gente falar sobre o tráfico de animais, acho que o senhor tinha me falado alguma coisa também sobre biopirataria de um sapo, acho que um veneno de sapo. Sim. Eu queria, porque na verdade a biopirataria, ela é praticamente voltada a animais e plantas, correto? Sim. Eu queria saber esse do sapo. Esse do sapo, já era uma cultura indígena, né? De que eles retiravam um veneno de um sapo, né? Nativo, e na região norte. E, na verdade, ele era um anestésico poderoso. Ele era mais forte até que a morfina, que o ópio. E o que aconteceu? Um estrangeiro também, se não me falha, um americano, levou 750 desse sapo, desse réptil, para o exterior sem autorização. 750. E pergunto eu, tem notícia nos anais como ele levou 150? Não se explica. A única coisa, inclusive, a coisa chega a ser tão descarada. Chega a ser tão descarada que lá fora eles explanam isso como se fosse uma coisa natural. O saqueamento dos recursos naturais aqui do nosso país é como se fosse uma coisa natural. Não, essa é uma palavra fantástica. Saqueamento dos recursos naturais brasileiros. Eu achei perfeita essa palavra. Na verdade, é como se fosse um processo natural. É um saque. Sim, ele levou, eles conseguiram sintetizar, produzir um animal lá fora, patentearam, lucros estratosféricos, e as próprias populações lá, quer seja indígena, o próprio, pensados em termos de tributos, que deixou de se arregatar, ou a indústria nacional, não viu R$1, não viu 1 centavo disso. E hoje, se você for tentar explorar, você tem que pagar patentes, entre outras coisas, para laboratórios internacionais. De uma cultura nossa, que na verdade era uma cultura indígena. Você sabe o nome desse sapinho? Deixa eu lembrar o nome dele. Não, se não lembrar, tudo bem. Agora me falha a memória dele, mas Ele é um analgésico? Ele é um analgésico poderoso. Mais que a morfina? Ele é conhecido como sapo capô. E não foram só uma espécie, foram duas. Um era produzir o analgésico, e havia um sapo que ele é conhecido como sapo tricolor, que também tinha outras também questões. Ele tinha uma exploração terapêutica também. E eles também foram levados espécies, patenteados, produzidos remédios usados na indústria de cosmético. E na verdade, hoje, se for explorar, teria que se pagar para esses laboratórios de um produto nosso. Então, em outras palavras, nós não temos direito sobre a exploração ao sapinho capô. Sapo capô, não. Na verdade, não. É o grande problema. Na verdade, é sempre a mesma forma que eles agem. Eles aparecem como missionários, como pesquisadores, eles se infiltram em território nacional, mantêm contato com as populações locais, ribeirinhos, indígenas. Que tem aquele conhecimento que detém o conhecimento de ervas, de animais, de curandeirismo. Eles passam a deter esse conhecimento, saqueiam, foi uma palavra interessante, levam para o exterior, desenvolvem pesquisas, sintetizam, reproduzem a planta ou animal, patentiam, começam a vender mundialmente e não há nenhum repasse.
e simples e puramente aqui. Aí o que é mais chocante é que se posteriormente um laboratório nacional for tentar desenvolver um produto similar, teria que pagar os direitos pelo desenvolvimento deles um produto nosso. E quando não, alguns pesquisadores brasileiros chegam a ter a mesma pesquisa, só que por uma questão de registro, eles registram primeiro e se perde anos e anos de pesquisa. Então, um dos problemas que eu vejo principais é o quê? É essa questão de registro, que deveria o quê? Ter incentivos, formas de registro, e a legislação internacional, ela também não é, principalmente na era globalizada, ela não é voltada para proteção. Ela não observa de onde veio esse conhecimento, nem a origem animal ou vegetal da planta. Esse registro é um registro que se rege por uma legislação internacional ou por uma legislação nacional? Sim. Ou as duas coisas? Aí, as duas coisas, é que é a questão problemática. Você tem um registro para âmbito nacional para explorar, e você tem tratados internacionais que cuidam desse registro para exploração. Hoje a ONU já tem alguns órgãos, de forma tímida, vem tentando proteger os países, principalmente subdesenvolvidos, né, como é o caso do Brasil, que não conseguem fazer a proteção da fauna e flora local. Que deve ser o caso da Brasil, África. Brasil, África, algumas regiões da Ásia. Alguns países da América do Sul. Sim, sim. Que tem mata... Sim. Tem uma coisa também interessante, que é uma coisa que é bem conhecida, o Santo Daime. Eles tentaram patentear lá fora. Simplesmente, como assim? Veio aqui um pesquisador, ele observou as propriedades, levou e tentou patentear. Nesse caso, houve uma intervenção no governo brasileiro, parece que não conseguiu. Mas eles fazem isso aí como se fosse uma forma natural. Até porque, não é que eu falei, não é crime. Agora, o que é meio antagônico, assim, por exemplo, eu pegar um papagaio e tentar levar para o exterior. Isso é crime. A pena é tímida, mas é crime. Então, explica pra gente agora. Qual a diferença da biopirataria e do tráfico de animais? O tráfico de animais, eu vou fazer até um paralelo com um filme, né? Que a criançada gostava, aquele filme O Rio. O que ele relatava? Uma ararinha azul. Adorei. Na verdade, eles relatam. Esse filme ele relata o quê? A problemática do quê? Da biopirataria. De uma forma, num desenho, que ele mostra o quê? Que uma espécie nativa, que hoje já nem se encontra mais na natureza, ela só aparece em cativeiro, são poucas espécies, que se chegar a 30, 40 no máximo, eles estão tentando reintroduzir ela na natureza. Ela foi levada para fora, aí mostrava um pesquisador brasileiro tentando trazer se não me engano, a ararinha chamava Blue, tentando trazer ele, porque eles daí tinham uma espécie, para eles poderem acasalar para tentar reproduzir ela em cativeiro. Mas eu assisti só pra gente conversar, né, viu? Não é porque eu gosto de desenho, tá. Então, na verdade, ele relatava isso. Então, o tráfico seria bem isso. É um animal que é bonitinho, eles levam para fora como um animal exótico. Já a biopirataria, não. Ele leva visando o quê? Reproduzir esse animal para tentar extrair alguma substância do animal ou da planta que tem uma aplicação terapêutica, cosmética, para posteriormente patentear e explorar isso comercialmente. Essa seria a diferença. Tá. E o tráfico de animais, a gente conversou no nosso outro programa, ele também traz outros problemas, né? Porque você trazer, por exemplo, cobras, que a gente conversou com o nosso biólogo, que não são do nosso meio ambiente, você não pode ter o antídoto. Isso também acontece do outro lado. Sim, é uma grande problemática. Quando você pega e introduz uma espécie num binoma diferente, o que acontece? Ele vai acabar agredindo aquela fauna e flora local. Ele quebra o equilíbrio. É um outro perigo. Do tráfico de animais, justamente isso. Você acaba introduzindo, ele acaba fugindo do âmbito doméstico e acaba podendo entrar dentro de um ambiente aberto, onde o animal, conforme ele passa a se reproduzir. E muita gente, às vezes, leva e solta. Pegou das cobras, não gostei dela e solta. Isso vai agredir totalmente a fauna local e, às vezes, se perde o controle. Assim, fazendo um paralelo, por exemplo, nós pegamos hoje em dia o pardal. Todo mundo viu o pardal. O pardal não é de origem nacional. Alguém trouxe, ele não viu, e aqui foi, e ele disseminou. Aí eu falo, mas o que deu, coitadinho do pardalzinho? Às vezes ele acaba agredindo... Às vezes ele acaba agredindo o quê? Espécies nativas. A agressão o quê? Perde-se o equilíbrio. Sim, perde-se o equilíbrio. E isso é um outro problema que gera o tráfico. Não, e é um outro problema que acaba acarretando, né, dentro daquele equilíbrio, daquele ecossistema local. Então, e até tem porque as pessoas, como a gente, às vezes tem casos de adoção não responsável de cães e gatos, eu pego o cãozinho, não gostei mais, ele me mordeu, jogo fora.
Tem gente também que pega a cobrinha e fala, eu queria ter uma cobrinha exótica da Índia. Ah, não gostei. E solta a cobra no ecossistema. Existem da mesma forma. Essa é a grande problemática que se vê. A outra coisa, quando você leva um animal de forma assim irregular, você não tem todo um parâmetro quando você compra de um criador. Existe criador de animais exóticos aos quais você pode comprar, né? Foi o animal, aqui, né? Que ele é chipado. E sim. Então, eu quero ter um papagaio. É possível? Você tem onde comprar de criadores. Você recebe toda uma orientação, inclusive, como os cuidados com animais e outras coisas. Só que, o que acontece quando você fala em tráfico de animais? De 100% dos animais que são para fora, se resistir à viagem, fora as atrocidades que se faz, eu já vi caso de cortar, depredar, não vou dizer nenhuma palavra depredar, eu já vi mutilar, seria a melhor palavra, asas de pássaros para levar para o exterior. E chega lá, a maioria, 80% deles não sobrevive à viagem. Porque eles vêm canos, né? Sim. Eu já vi. Mutilar, sim. Eles cortam a asa do animal. 80% das aves não chegam. morrem. E na verdade, muito cruel. quando se fala tanto em biopirataria ou tráfico, são bilhões. É possível a exploração, sim, por meio de criadores. Só que eles não têm nem oportunidade, porque é todo um cuidado para você, todo um gasto para você produzir. Por que eu vou comprar um papagaio num criador, eu gasto R$5.000? Que tem toda a gama de cuidado. Sim, ele tem todo um gasto para desenvolver, reproduzir, porque não é fácil você pegar um animal selvagem e reproduzir em cativeiro. É bem complicado. Então, há todo um gasto que ele tem, isso encarece todo esse procedimento. Todo um cuidado, sim, fazer de forma responsável. Toda uma legislação. Sim. Toda uma responsabilidade. Porque também o criador ele tem uma responsabilidade social. Na verdade, é a pirataria, né? Sim. É o cara que não compra o CD do cantor, sim, que é a mesma feito coisa. na gráfica, e vai lá, compra o CD da China, que é feito por mão de obra escrava. Sim, só que, né? só que a diferença é o quê? Quando você é feito de forma desordenada, o que acontece? Pegar o próprio exemplo lá do Rio, né? Aquela linha azul, ela começou a ir pro exterior, e chegou uma hora que ela desapareceu. Aí hoje uma criança brasileira quiser ver, às vezes, alguma espécie, vai sobrar ver num zoológico internacional do que você vê dentro do território nacional. É muito triste. Sim. É muito triste. E, doutora, eu esqueci, qual é a pena do tráfico de animais mesmo? Isso é uma outra coisa que quando fala, falha a ela é revoltante. Ela é tida como... Inflação de menor potencial ofensivo? Inflação de menor potencial ofensivo. De 3 meses eu até fiz de 3 a 6 meses, De 3 a 6 meses. Então, olha só, eu acho que a gente tem que comemorar as vitórias. Na verdade, corrigindo, é de 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano. Estava olhando aqui no 6 meses a 1 ano. É uma pena, na verdade, pergunta-se hoje, eu não vou nem entrar no objetivo, um aspecto criminal, mas vamos dizer assim, a pessoa ficar presa, não. Então, assim, compensa. Então compensa eu praticar uma biopirataria, um tráfico de animais, sim. Aí uma outra coisa assustadora. Qual que é a terceira atividade ilícita mais lucrativa do mundo? Primeiro é tráfico, armas... Tráfico de entorpecentes, tráfico de entorpecentes, a primeira. Segunda, tráfico de armas. E a terceira, tráfico de animais. Curioso, né? E ninguém se dá conta disso. As pessoas não conversam sobre esse assunto. Ninguém se pergunta por que é uma atividade que é a terceira maior crime lucrativo do mundo. Recentemente a gente teve até uma discussão dessa questão aí de queimadas, e que essa questão é uma questão que veio à tona bem interessante. Falava o seguinte, vinha milhares e milhares de dólares para a proteção da Amazônia, mas a que preço e a que interesse? Sim, a que preço e a que interesse? Pesquisadores conseguem ter acesso a culturas locais, a biodiversidade local, que o que é o quê? É tudo que eles precisam para quê? Para poder levar isso para o exterior, e aquele mesmo processo. Reproduz lá fora, sintetiza o componente e patentia mundialmente e posteriormente vem vender para nós. Simples, puramente assim. Esse ciclo. Simples. O organograma não é tão difícil. Sim. E na verdade, qual que é o custo que eles têm para levar essas sementes, esses animais, essas plantas? Ínfimo. Então, eu acho que nós temos que comemorar vitórias. E eu comemorei aqui, vou continuar comemorando a sanção do aumento da lei de maus tratos, que passou de 2 anos a 5 anos de reclusão para maus tratos contra gatos e cachorros. No entanto, eu vou externar o meu lamento que o legislador perdeu uma grande oportunidade, se o senhor concorda comigo, de poder regular biopirataria, tráfico de animais silvestres e
todos os tipos de outros animais que não são considerados como domésticos. O que o senhor pensa sobre isso? Sim, é que na verdade assim, perdeu uma grande oportunidade, né? Não só de tipificar a conduta biopirataria, como ter penas mais incisivas, maiores, né? Para no caso de tráfico de animais. Só que eu já vejo que é um primeiro começo, o norte. É que eu tô falando, a gente tem que comemorar. Tem que comemorar o que por deu quê? certo. Hoje, já temos essa questão do animal doméstico, e num segundo momento, com a conscientização dos nossos representantes, né, possa-se criar leis que visem coibir essa prática que ela não só ela chega a ser assim uma afronta nacional, chega a ser um prejuízo econômico, e no último não, talvez o primeiro, a própria falta de preservação desses animais que são levados para fora. Eles são dizimados, eles vão ser extintos, eles são maltratados, massacrados. E na verdade existe uma forma para você poder explorar isso sem agredir, explorando economicamente e que os recursos venham para nós. Economicamente, preservando a espécie e o bem-estar dos animais. Em primeiro lugar. Justamente nessa co-irmandade que deve haver entre homem e ecossistema. Sim. Principalmente num ecossistema tão rico, tão diversificado como o brasileiro. Sim, acho assim, sem ser excesso de patriotismo, mas acho que podemos até dizer que seja, acho, o mais rico do mundo. Acho que é o mais rico do mundo. Porque se observar, e assim, eu citei alguns casos de biopirataria, falamos do açaí, falamos do captopril da jararaca, falamos das duas espécies dos répteis, da questão do analgésico, falamos da questão lá do santo daime, só que se olhar são centenas. Isso são só alguns exemplinhos para nosso curto espaço de tempo são da só nossa alguns exemplos. Entrevista, para as pessoas começarem a entender um pouco. Olha, que nem... Porque eu tenho certeza, doutor Fernando, eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabe disso. Não. Assim, eu sabia de algumas coisas, mas eu confesso que o senhor me trouxe algumas novidades. Eu falo que toda entrevista eu aprendo muito. E eu acho, assim, eu estou muito feliz com o programa Leis e Bichos, porque a cada dia a gente tem trazido para as pessoas um conhecimento muito vasto na questão animal e dessa interação com o homem, do que isso pode ser bom, do que isso pode ser produtivo, grande, para todos. Na verdade, assim, são bilhões que o Brasil perde, que poderia ter investimento em área de tecnologia, saúde, educação, porque nada é uma riqueza nossa. É justo que fosse o quê? Explorado por nós, e não por estrangeiros. Esse é um dos grandes problemas que eu vejo. E, na verdade, muitas vezes, quando que isso chega no conhecimento da população? Quando o produto se torna conhecido. Eu separei até para um caso emblemático, que tem uma planta, uma fruta, né, da flora, que ela chama camu-camu. Ela tem 12 vezes mais vitamina C que uma laranja, e é uma potência em termos, assim, energéticos. Sim, ela não é conhecida. E ela já tá tendo pesquisas lá fora, já se tem notícia que ela foi biopirateada, e já estão tentando patentear. O que eles estão atrás dessa camu-camu. E, na verdade, pergunta, mas e algum movimento em termos de território nacional para patentear, para desenvolver isso? Não. Então, logo mais vai se ver desde aplicabilidade, desde remédios, aplicabilidade em estética, N aplicabilidades e uma patente lá fora. E nós não podemos... E nós... A camu-camu... lá, a nossa produção está mostrando a camu-camu, para quem não conhece. A nossa planta brasileira que brevemente está batendo asas, segundo o Dr. Fernando. Bom, Dr. Fernando, como o nosso tempo é mais ou menos escasso, eu queria fazer um bate-bola com você, um jogo bem rápido sobre tudo o que a gente conversou, numa opinião bem breve sobre os assuntos que a gente falou. A sua opinião, em termos como o governo poderia atuar, em termos de executivo, legislativo, do município, do estado, do Brasil. Então, vou começar. Pesquisa. Isso nós somos bem avançados, é digno de elogio os pesquisadores. Então, assim, em termos de pesquisa, há incentivo? Há incentivo. Poderia ter mais? Sim, porque acho que o incentivo tem que ser proporcional ao que você tem que explorar. Qual que é o tamanho da biodiversidade do território nacional do Brasil? É imensa. Então, sem pesquisa é o primeiro ponto de partida, você não chega a lugar nenhum. Então, mais incentivo para pesquisa. Mais incentivo para pesquisa. Legislação quanto à pirataria. Legislação nacional.
Não há que se falar em melhora, porque você melhora algo que existe. Então, ela tem que primeiro existir para depois se falar em melhorar. Então, a primeira coisa é conscientização dos legisladores para que eles façam um projeto e que eles tentem criminalizar essa conduta o quanto antes. Porque talvez não então, seja a única aqui, forma, mas... Leis e Bichos propõe o debate de projetos de lei para os nossos governantes, de um projeto de lei para criminalizar a biopirataria no Brasil. Sim, seria o primeiro passo. Em termos internacionais? Em termos internacionais, teria que ter uma atuação mais efetiva, em termos de política externa, para que se faça, para que se consiga registrar essa patente, que se emita alerta sobre isso, falando, olha, determinado produto é de território nacional, que haja mais tratados e cooperações, gestões no âmbito internacional, até dentro da ONU, de forma a preservar a nossa riqueza nacional, né? Natural. Em termos de manutenção, guarda e observação de evasão de recursos naturais, de saqueamento. Isso daí já é um problema que você pega, em termos de Brasil, é um tanto quanto complicado, por quê? Extensão. A extensão. A extensão é uma coisa bem complicada em termos para você combater. Tanto é que você vai falar, mesmo problema tráfico de armas, drogas, né? Exatamente, na verdade é um problema bem parecido. Mas uma coisa está interligada à outra. Falar, né? Hoje, você pega, está sendo como espécie nativa e você observa pela quantidade ou tipo de animal que está indo, por exemplo, no caso do réptil, do sapo. Ele é venenoso. Alguém vai ficar criando? Não. É latente que se trate de caso de biopirataria. Mas se pelo menos você tiver, que eu digo que está interligado, uma lei que criminaliza, você quando for no âmbito de tentar fiscalizar isso, vai facilitar. Agora, sem você ter meio, sendo só uma questão administrativa, é difícil até você falar como coibir isso. Mas também acredito que um controle melhor de quem ingressa em território nacional, que pesquisa está sendo feita e uma fiscalização efetiva, principalmente nas regiões compõe a região norte de uma maneira geral, seria interessante você criar um cadastro, alguma coisa do gênero, para verificar o que essa pessoa está vindo e o que ela está fazendo. Legislação com relação a tráfico de animais e maus tratos de animais que não sejam de natureza doméstica. É o que nós tínhamos falado anteriormente, né? Chega a ser assim, ela não vai desmotivar ninguém à prática. Por quê? Você falar numa pena aí de 6 meses, uma pessoa que não passa de 1 ano, efetivamente a pessoa não vai ter uma pena privativa de liberdade efetiva, que vai ficar presa, melhor falando, vai ficar preso, que o pessoal vai da cadeia, que o pessoal pergunta? Não. Todo mundo pergunta isso pra gente, né? Vai da cadeia? Não. Então, na verdade, você está incentivando. Então, na verdade, você tem que ter uma legislação mais forte, uma pena maior. Não é o único fator, que nem eu falei, tem outros fatores de questão de proteção, agilidade nas patentes, incentivo de pesquisa, mas se você tiver uma legislação mais forte, você já vai evitar o quê? O tráfico de animais. Porque o que acontece? É o caso emblemático do Blue. Teve um filme estrangeiro para falar de uma ararinha que muita gente nem conhecia. Estrangeiro para falar da nossa ararinha azul. É mais ou menos isso. É a mesma coisa que você falar pro seu vizinho, falar como que vai agir sobre a sua casa ou alertar que está com algum problema dentro da tua casa. É uma coisa meio complicada, né? Uma coisa também que, no nosso bate-papo aqui, eu fiquei pensando, eu tenho entrevistado pessoas interessantíssimas e tenho conhecido durante esse programa, durante a criação do projeto Leis e Bichos, muitos protetores, que se dizem, é um nome relativamente novo, protetores de animais. Mas também tenho conhecido pessoas que não se intitulam protetores, mas que são amantes da causa e lutam principalmente pela legalidade. Tanto, o senhor deve ter acompanhado, aqui nós já tivemos psiquiatras, já tivemos juízes, promotores, delegados, psicólogos, protetores, nós já tivemos moradores de rua, nós conversamos com todo mundo. E será que não está faltando essa conscientização para essas pessoas, inclusive? Porque, na verdade, a gente acaba falando de alguns problemas mais corriqueiros e acaba esquecendo esse problema que é tão amplo. E, então, eu gostaria que o senhor chamasse isso a um debate. Vamos chamar todo mundo para debater esse assunto também, para ver que o problema é muito maior do que parece ser. É um problema bem grave. Porque, na verdade, primeiro, você tem que ter uma conscientização, de uma maneira geral, que nós somos saqueados, é a palavra. São bilhões e bilhões por ano que vão
E é um dinheiro que poderia ter essa aplicação nas próprias pesquisas, na própria proteção, conservação da nossa fauna e flora. E também esse dinheiro, tamanha monta que se perde, poderia ser aplicado em educação, aplicado em saúde. Na verdade é o quê? Uma riqueza nossa no próprio combate aos maus tratos dos animais. Mas que nem eu falei, é um valor tão vultuoso que se perde, são bilhões. Que poderia ser que ele não só muitas outras áreas. Ele não só poderia ser voltado para a própria proteção, para a própria causa em si, como ele é um dinheiro que se perde, que ele poderia ser aplicado em outras áreas também. Porque, na verdade, são 3 óticas. Na verdade, nós estamos pagando a mais por uma coisa que é nossa. Fazendo um exemplo do próprio Captopril. Quando você compra o remédio ali, tem patentes, tem muitas coisas. Não é só o componente que você paga, tem uma patente por trás que você paga. Então, peraí, o ouvinte está falando, peraí, então eu poderia pagar mais barato esse remédio que eu dependo dele? Sim. E é uma coisa que era nossa? Sim. Então, na verdade, o prejuízo econômico, ele é muito abrangente. Então, na verdade, além do aspecto da proteção, nós estamos deixando de ganhar por quê? Exploração. E na verdade é uma coisa que não há conscientização. O próprio termo biopirataria, não sei se talvez seja o melhor ou pior, né? Mas na verdade a conscientização é o quê? Que estão o quê? Saqueando o Brasil, a sua biodiversidade, explorando e nos vendendo o que é nosso. Então, as pessoas não sabem, tanto por isso que eu falei, começa explicando pra gente o que significa esse palavrão. Porque para muitas pessoas, biopirataria é um palavrão. Sim. E de certa forma é mesmo, né? Porque saquear uma nação nos seus recursos naturais é uma coisa, é um palavrão, né? Sim. Infelizmente é um palavrão e que nem eu falo, é uma ofensa. Porque em sentido inverso, se você pegasse um animal em extinção, vamos imaginar um panda. Se alguém trouxesse um panda da China para cá sem autorização, acabou o mundo. Há toda uma comoção da sociedade. Há toda uma comoção. Você nunca mais, Sim, há toda uma comoção. Agora, quando você vê um papagaio numa gaiola, quando você vê um macaco, quando você vê várias espécies nativas lá fora, você não tem o mesmo tratamento. É quase como se fosse um desaforo, não acontece nada. Mas a gente precisa se revoltar, né? Sim. Na verdade, essa nossa conversa, ela tem que gerar não só a nossa revolta interna, mas dos nossos pares. Sim. De repente, talvez seja esse seu papel hoje. Quem sabe... Tomara. Colocar uma pontinha de revolta, de indignação nos nossos ouvintes. E a gente voltar a debater. Gostaria muito que o senhor voltasse no nosso programa para conversar sobre isso, porque foi um tema fantástico e eu acho que ele é muito amplo, ele tem muitas ramificações, pode dar muitos temas variados. Com certeza. E eu agradeço, né? Eu queria que você fizesse suas considerações finais sobre o nosso programa, antes da gente terminar. Sobre tudo que foi falado. De uma maneira geral, eu acho que a população tem que ter uma conscientização, né, de que a nossa nação está sendo saqueada de uma maneira geral. Não há uma resposta efetiva em termos de legislação para combater isso. E o final, quem paga a conta é o próprio cidadão, que acaba pagando remédios mais caros, produtos são patenteados lá fora, são comercializados internamente em valores bem mais exacerbados do que deveria ser. E, na verdade, é um prejuízo que todos nós contabilizamos como cidadãos brasileiros. Certo. Então, eu vou terminar só para perguntar uma coisa. Como vai a Nina? A Nina vai bem. Vai bem, a Nina? A Nina, para quem não sabe, é uma cachorrinha que nós adotamos na delegacia. Ela lá pronta. É uma gracinha, a alegria do ambiente, né? Como sempre digo, né? O animal sempre alega o ambiente, né? Agora nós temos a Nina. Faz tempo que eu não vejo a Nina. Tem foto pro pessoal ver? A gente traz, eu prometo que eu trago uma foto da Nina no próximo programa, a gente traz uma foto da Nina. Não, e ela é uma alegria não só para os próprios funcionários, mas para as partes, porque olha, todo mundo que vai brinca com ela. A Nina ganha presente de todo mundo. Ganha presente de todo mundo. Sempre alguém acaba levando alguma coisa para ela, uma coleira nova, um brinquedinho novo. A Nina está sendo sucesso. Então, doutor Fernando, muito obrigada pela presença. Espero tê-lo novamente conosco. Eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com o senhor. Igualmente, isso é uma satisfação e agradeço a oportunidade aí de poder levar aí um tema de relevância para todos nós, tá bom? Agradeço a participação, tá aí a oportunidade. Então, pessoal, boa noite. Até a próxima quarta com mais um programa Leis e Bichos e um tema super intrigante. Aguardem. Até quarta. Beijo. Leis e Bichos.
Leis e Bichos, na rádio A Guardiã da Notícia. Leis e Bichos. Leis e Bichos. A Guardiã da Notícia.